Gestão de crise. Que tema polêmico. Imagina só, tá chegando o dia de pagar a folha e o empresário não tem recurso para pagar a folha. Sim, somos chamados geralmente em momentos de crise. Que pena, porque é nesses momentos em que a gente tem que atacar de forma assertiva. Se fosse de forma preventiva, seria muito mais fácil para tomar uma ação e de repente ali eliminar grandes problemas que podem acontecer num momento de gestão de crise. É sobre esse tema que nós vamos falar aqui. Então você precisa compartilhar este vídeo porque vai ser importante para uma empresa que está passando por esse processo. Então vamos lá, olha só. Como é que a gente faz? Nós temos fornecedores para pagar, temos folha para pagar, e temos ali várias outras coisas que podem acontecer no meio do caminho e que não temos caixa. Como é que a gente trata isso dentro dos clientes? É muito difícil, Bem difícil. não é? Mas existe solução. Opa, é sobre isso que a gente quer falar aqui. É isso aí. É E isso aí. como é que a gente. Vamos falar já como aconteceu em um dos nossos clientes aqui, que a gente já foi chamado para poder tratar essa situação. Como é que foi aquele momento, Melo, que a gente fez? Então, Bom, uma empresa de construção civil, né, vamos. onde nós chegamos lá e não tinha caixa para pagar a folha. E a folha vencia daqui a 5 dias. Né? E aí, obviamente, a gente precisava entender quais eram as possibilidades desse cliente. Né? A primeira possibilidade que a gente, neste momento, colocou foi a não pagarem os impostos, né, Sim, para poder se utilizar desse dinheiro, que nós vamos ter um problema. Isso agora na reforma exatamente. tributária, né? Não dá mais para se utilizar de imposto, né? Não pagamento para poder pagar outras contas, né? Então isso muda totalmente na reforma tributária. E você precisa nos seguir aqui, porque nós vamos falar muito sobre reforma tributária. É isso aí. Outro tema foi identificar quais são os fornecedores que a gente necessariamente Sim. precisava negociar, né? E quais os fornecedores que não há relevância para negociação. Então, aí nesse momento, a gente tem que eleger quais são os fornecedores principais. Sim, principalmente que são aqueles de custo direto, né, Melo? Isso. Porque aqueles que são para obtenção de receita, né? Então, para aqueles que você compra a matéria-prima, o seu serviço que você presta, que você precisa dele para poder faturar, esses são os principais, não esqueça disso. É. E o terceiro e último é conseguir fazer uma negociação com os próprios funcionários, né? Como a É, gente fez a mas isso é negociação. muito estressante, né? É estressante e existem sindicatos, né? Então, nesse caso da construção civil, a gente teve um problema não só com os funcionários da empresa, que eles estavam inclusive dispostos, eles queriam ajudar a empresa, Entendi o momento da empresa. mas o sindicato, ele foi um ponto muito Sensível. problemático para a gente, né? Foi. E esse tipo de negociação, ela é muito complexa. Então, veja, em uma gestão de crise, você precisa ter realmente uma ajuda. Por quê? O lado emocional, né, do empresário nesse momento, até que ponto que ele chegou aqui, neste momento de gestão de crise, talvez ele não enxergou. Então, quando você tem ali uma consultoria, né, que possa contribuir para que você possa tomar as melhores decisões nesse momento de gestão de crise, é muito importante. Mas eu te pergunto, o empresário pergunta, e como eu pago essa consultoria? Porque se eu não tenho caixa para pagar meus funcionários, como que eu vou fazer para pagar a consultoria? Olha, é um desafio mesmo. Mas veja bem, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente analisa possibilidades de reduções nos processos, gargalos que existem na empresa, e é ali que essa consultoria faz toda a diferença. Por quê? De fato, quando você contrata uma ajuda para a tua empresa, você não pode trazer mais um custo para a tua empresa. Então você realmente precisa otimizar, trazer recursos de fora de forma que possa te ajudar a enxergar gargalos de possíveis reduções, né, Melo? É isso aí. E por uma experiência, a gente com mais de 80 clientes aí na carteira, né, que já passaram aqui pela Outbox, a gente sabe que entre 9 e 12% é um número de redução que a gente encontra, identifica
muito rapidamente. E esses valores fazem com que a gente ajude o caixa da empresa e, inclusive, pague o nosso serviço. Exatamente. Mas quando a gente fala dessa gestão de crise, a gente tem que entrar também linha a linha, a gente tem que analisar cada ponto. Quantas vezes a gente analisa em que o prolabore do próprio empresário, ele assume ali uma representatividade que gera muitos desvios para a empresa, né? E a gente está falando de uma crise aqui, poxa, eu estou sem dinheiro, como é que eu pago os meus colaboradores? Mas existem outras linhas ali que vão precisar serem vistas para que a gente efetive esse pagamento. E é aí que o emocional, junto com a razão, ela tem que ser bem dividida, né? Para que as decisões elas possam ser tomadas de formas até contundentes muitas vezes, né? Mas também de formas assertivas. Geralmente, quando uma empresa está numa gestão de crise, o tempo para que essa crise seja eliminada é de mais ou menos de 6 a 8 meses, para que a estruturação efetivamente aconteça, né? É isso aí. E aí você precisa de ajuda nesse tempo todo, né? Porque o emocional de um empresário é muito complicado, né? Você sabendo que você está com um problema financeiro ali, não consegue pagar suas contas, não consegue pagar seus colaboradores e precisa fazer com que a empresa fique motivada para continuar vendendo, continuar produzindo, exatamente. né? Ah, mas existe um fato também, que é a busca de capital de terceiros, né, Mel? Sim. Olha só, e aí é onde que a gente fala de uma boa gestão, por quê? Aonde você faz as suas emissões de notas, aonde você tem um bom relacionamento com os seus bancos, ou até busca de crédito com possíveis fundos, securitizadoras, enfim, também pode ser um atrativo para que você possa ter um recurso ali de forma que possa ser por um capital de giro, que possa ser por um fomento, enfim, de forma que você possa sanar este problema que ele é pontual. Veja, quando a gente está numa gestão de crise, a gente precisa sanar o problema agora. Mas quando a gente fala de uma gestão para sair da crise, são outras atividades que a gente precisa estar atuando, né? Mas é super importante a gente deixar claro que a consultoria nesse momento é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe o que os bancos ou os fundos ou as securitizadoras precisam de informação para poder beneficiar e dar crédito para o cliente. Exatamente. Então, a gente tratando essas informações dentro do cliente, trazendo de uma forma clara, objetiva e com um plano de ação, a gente consegue trazer crédito para o cliente. E o crédito com um custo que baixo. Que com faça custo sentido. Que faça sentido, porque obviamente. Quanto mais a empresa oferece risco para o crédito, o que acontece com o custo, né? Sobe. É isso aí. Ou não tem crédito. Ou não tem crédito. É isso aí. Exatamente. Olha, quantos pontos importantes nós estamos falando aqui. Isso é vida real, isso é vida na prática. E, de fato, saibam, as empresas que geralmente buscam, né, serviços de terceiros para uma assessoria, seja ela financeira, seja ela contábil, seja ela jurídica, qual o nosso conselho aqui? Busque antes, não olhe um parceiro estratégico como um custo, mas veja ele como algo preventivo para que você não entre no corretivo e numa gestão de crise. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Olhe agora para a tua empresa, veja quem são seus parceiros estratégicos e comece a pensar de forma diferente.